Bom dia, como vão? Há muito tempo que a gente não passa por aqui para colocar nada a respeito do nosso trabalho, mas continuamos trabalhando e até mais. A gente tem, e todo mundo sabe disso, como prática maior, laudos, perícias, autovistorias, assessoria, monitoramento de obras. Obras em andamento ou obras que já foram entregues, ou obras que a pessoa quer receber ou precisa, por lei, aprovar. Aí elas nos chamam para que a gente dê o nosso parecer a respeito de o quanto aquela obra está dentro da conformidade de norma e, principalmente, como é que a gente pode ponderar para ser tolerante e usar. Mas a gente também é muito contratado para fiscalizar terceiros engenheiros que são contratados sob o regime de administração por preço de custo. O que é? É um grupo de pessoas, antigamente eram amigos, pessoas conhecidas, que chamavam um engenheiro ou uma empresa de engenharia para que, junto com o engenheiro titular dela ou contratado por ela, tocasse uma obra por administração, ganhando aí normalmente entre 10% e 15%, hoje em dia chegam a cobrar até 18%, o que eu acho um absurdo. O prático e o modal é 12%, mas tudo bem, não vamos nos ater a essa parte, depois eu vou falar nisso também. Mas para quem está comprando e não está acompanhando, não está monitorando, aviso que vários grupos já estão nos contratando para acompanhar passo a passo as ações dos gestores que são prepostos deles. E existe uma lei que garante isso, que é a 4591 de 64, né? A comissão de representantes criada na obra para poder, passo a passo, monitorar o que os gestores estão fazendo. Esses gestores são prepostos deles, né? Então, a estrutura da comissão ela deve ser no mínimo de 7 pessoas, isso é o ideal, em qualquer comissão. Não deve ser mais de 10, porque aí dificulta a reunião em si, até fisicamente o local tem que ser local maior, e mais de 10 pessoas realmente já começa a ser um partido, um sindicato, começa a ter problema. Então vamos condensar isso aí de forma ideal entre 7 e 10. E desses 7 e 10 são escolhidos três. Um presidente, tudo deve ter um presidente, tudo deve ter um cabeça, tudo deve ter um líder, um comandante, como numa casa. Não pode ser disperso. Como num navio, tem que ter uma pessoa para resolver as coisas imediatas. Por exemplo, uma boa gestão seria, nessa comissão, 3. E não vejo outra maneira de ser. Um presidente, um vice-presidente que faz a mesma coisa que o presidente na falta dele e assessora ele, ajudando, como também assessora o secretário, e um secretário. Então, são 3. Secretário, vice-presidente e presidente, que vão ter essa gestão dessa comissão. Mas eles não devem ser só 3 na comissão. É muito pouco. Por que eu digo isso? Eu digo porque se um tiver uma personalidade forte, ele vai contaminar os outros 2. E vai realmente ser tendencioso. E vai realmente impedir que uma demonstração, vamos dizer assim, uma amostragem do que é a coletividade seja minimizada. É como se você pegasse num navio, eu volto de novo, e que tivesse 50 pessoas num navio com problemas, e você escolhesse 3 só, e uma delas ou 2 delas fosse radicalmente uma determinada religião, uma determinada postura, e fosse então decidir pela maioria de 50, 100 que está preterida. Então, o ideal é 10, mínimo 7. Então, vamos para 7. E essa comissão ela é formada com o intuito, principalmente, de contratar assistentes técnicos na área contábil, que seriam os auditores, e na área técnica, que seriam os engenheiros assistentes, assessores. Esses engenheiros é que vão monitorar a parte técnica. Porque se você vai comprar uma bomba atômica e você não tem um cientista especializado em bomba atômica, vai ser uma bomba que você vai comprar sem trocadilho. É preciso, sim, que se tenha esse tipo de gestão bem definida, acompanhada por engenheiro. Os 3 cabeças são fundamentais. E esses 3 cabeças seria bom até que eles acompanhassem, depois da obra pronta, a presidência de mesas,
convocação de assembleia, eu a vida inteira presidi mesas, eu a vida inteira fui cabeça de todos os lugares. Eu moro num condomínio de 320 unidades, 500 vagas na garagem, e são 4 torres de 80 prédios, e sempre fui escolhido para ser presidente de mesa, como fui escolhido para ser gestor síndico, como fui presidente de comissão de obra, comissão de intervenção. Isso eu sou desde criança. Na faculdade foi assim, eu era diretor social, cultural e de propaganda, agitador, né? Era presidente. E no Exército, paradoxalmente, fui a mesma coisa. Sempre da área de relações públicas e dessas reuniões. Mas vamos lá. O Conselho Fiscal também tem que ser criado. O Conselho Fiscal deve ter também, de forma ideal, entre 3 e 5 pessoas. De forma ideal, 4. Também não deve ter muitas pessoas. E ele vai ser o que vai homologar as situações, as decisões desses 3 cabeças para eles não ficarem sozinhos. Então serão 7. De repente serão a comissão toda, dividida em 3 e 4. Então, os 7 serão, de certa forma, gestores. Uns porque decidem e fazem, porque são a comissão, e os outros 4 porque homologam. Então você vai ter aí. E eu vou procurar fazer aqui um documento que eu vou ler para vocês, que tem uma redação que eu vou deixar disponível também na internet para quem quiser, né? E para não ser muito vasto. E esse Conselho Fiscal vai homologar as coisas. Isso é importantíssimo que se tenha uma organização, não só para essa gestão, mas para outras coisas desse tipo. A convocação dos moradores adquirentes tem que existir, porque o morador adquirente nada mais é do que o condômino, que será depois, quando a obra pronta. Eles têm que ser convocados, aí você convoca. Se 50% não comparecerem, você convoca a segunda com qualquer número, não no mesmo dia. Convoca, para ser bastante cauteloso, com 8 dias depois você convoca e com qualquer número você elege essa comissão que vai ter os poderes, então, de visualizar, organizar, fiscalizar, criticar, homologar ou não o que os executores contratados por administração de custo, quer dizer, pelo preço que eles conseguirem comprar ou conseguirem contratar, vai homologar ou não. E é preciso, sim, ter aí 2 grandes auxiliares, 2 pessoas fundamentais. De repente até 3, mas 2 são fundamentais. O contador, que o condomínio vai precisar de qualquer maneira, até por lei, ele vai ter que ter um contador. Então tem logo, para ver o que? Fazer auditoria. O que é auditoria? A palavra, o vernáculo, ele é bem claro. Auditoria é relativo a papel, é relativo à contabilidade, é auditoria contábil. Então, a inspeção contábil, ela não tem nada a ver com engenharia. Já o outro que a gente precisa, e esse, embora não seja por lei obrigatório, todos os condomínios grandes hoje têm, é um assessor técnico, um consultor técnico, o homem que vai realmente fazer perícias, laudos, para dar condições de um leigo poder comprar, como eu estou falando, uma bomba atômica. Como ele vai comprar um avião a jato se ele não sabe nada de avião? Ah, mas ele é o dono da empresa, ele vai viajar. E daí? Ele tem o direito, sim, de contratar um técnico, um cara que não é auditor, mas é um consultor técnico que vai dar pareceres, quer dizer, opiniões, parecer o que ele acha, dentro do cabedal dele, e é uma contratação tanto do contador e principalmente do engenheiro de confiança, de boa fé. Se você não confia, se ele não é teu vizinho, se ele não tem placa por toda parte, como eu tenho, graças a Deus e graças aos nossos esforços, aí você contrata esse tipo de pessoa, porque ele tem um nome, ele vai preservar e ele vai cuidar, para que não haja falhas, vícios, e seja até ponderada a tolerância dele, mas dentro da capacidade dele, maturidade técnica, de vivência profissional, que ele vai emprestar aos leigos. Os corpos são bem diferentes. A atuação de um é em cima de papel, em cima de contabilidade. Eu não suporto, tá entendendo? Mas tenho capacidade para acompanhar, se for proposto a mim, vistoriar o resultado de uma auditoria contábil, eu vou convergir com ele se eu achar correto, ou então vou apresentar minhas dúvidas. Mas não é o ideal. O ideal, sim, é que eu veja trabalho de engenheiro. Eu sou engenheiro, né? E sou especialista em fiscalizar engenheiro. Desde muito antes de me formar, eu já fiscalizava obras e já via as condições para dar o aprovo ou não aprovo, né?
Então, nós estamos indo pelo bom caminho no sentido de que todos, hoje em dia, contratam, principalmente quando tem obra sob esse regime de administração de custo, em que os engenheiros são contratados para administrar e contratar quem eles querem e comprar de quem eles querem pelo preço que eles querem. É muito importante que os temores, as sofrências, digamos assim, de quem está adquirindo, sejam interpretadas por quem entende, porque aí pode acalmar, porque aí pode agitar mais, mas vai ter um respaldo, né? Como você tomar um remédio sem médico. É preciso que tenha um médico de cabeceira para que ele realmente, sendo seu médico de confiança, você acredite e não precisa ler a bula. O engenheiro civil de diagnóstico, que é o que eu sou, ele é um assistente técnico para assunto de obra. Aí ele pode ver uma nota? Pode, até porque quantidade e qualidade é com ele. Ele vai medir, ele é um homem da medida, ele é um homem dos números, mas dos números de medir. Volume, área, comprimento, é com ele. Qualidade, inclusive, tá? E principalmente qualidade dos métodos construtivos, se eles estão sendo aplicados. Os prazos, é com o engenheiro. Tudo quanto é tempo, tudo que é medida. Tempo, espaço, é com o engenheiro. Aí vamos chamar o engenheiro para ver. A lei, como eu vou repetir de novo, é a 4591/64. E essa lei permite a substituição até, se o auditor da papelada, por exemplo, que é um contador, e pode ser um contador advogado, que existem vários que são contadores advogados, que também vai ter que ter um advogado um dia. Então é bom que o escritório tenha advogado também, e que o advogado seja contador, o contador seja advogado. Mas engenheiro contador não conheço, e não tem. Então o engenheiro vai cuidar de outra coisa, e essa coisa é importantíssima, porque é de fato o objeto e o objetivo. É uma coisa que só engenheiro, e ele não pode sair dessa área, o engenheiro faz projeto, cálculo, perícia, laudo, administra a obra, fiscaliza a obra, mas não dá o ok de papelada. Isso é por lei, por ética, inclusive, de contador. E é bom não confundir, não faça isso com o seu engenheiro, que ele vai perder um tempo que ele foi treinado. Eu, por exemplo, tenho mais de 50 anos de formado, fazendo vistoria, fazendo laudo. Mas não gostam que eu fale que eu sou cenógrafo, sou iluminador. Mas eu sou cenógrafo, sou iluminador, não posso falar nada. Mas há anos que eu não faço iluminação, há anos que eu não faço, mas de repente aparece um louco que quer que eu faça, me chama para fazer a ópera do Municipal iluminar. Eu vou lá. Mas eu sou engenheiro de laudos e sempre fui. Meus colegas de turma sabem disso, sou da UFRJ. Para uma entrevista, hoje em dia, na zona da Tijuca, na zona sul e no centro, para uma entrevista, eu cobro de meio salário mínimo a um salário mínimo sobre o assunto. E pode bastar, pode não precisar de mais nada. Eu vou lá, cobro meio salário mínimo, fico 1 hora, 2 horas na obra, e ali mesmo eu dou um parecer verbal, ou escrevo um parecer conciso, com um relatório fotográfico pequeno, e posso liberar, dando um ok para que a pessoa acredite naquela construtora. Mas, não raro, e até na maioria das vezes, o comum é que me contratem para voltar toda semana, ou para voltar de mês em mês ou de 2 em 2 meses. Aí eu cobrar de novo um salário mínimo ou um meio salário mínimo. Depende da dificuldade, depende inclusive da proximidade de onde eu atuo. Porque, se observa pelas minhas placas, se eu tenho uma obra do lado e vou visitar a outra, o custo para aquele cliente será mais baixo, porque eu estou ali presente. Mas não é a parte de custo que deve preocupar, porque isso é desprezível perto da segurança e da confiança que você tiver no seu engenheiro. O engenheiro civil de diagnóstico, ele é um assistente assessor. Ele não vai recalcular, a não ser que seja uma coisa muito drástica, aí ele vai parar e vai dizer, olha, eu tenho que cobrar. Aí, no caso, eu, por exemplo, faço cálculo, e sempre faço junto com o outro, porque até a lei exige. Então, quando eu faço com alguém que é da minha equipe, e que é especialista só em cálculo. Não que também eu não tenha treinado eles, que são só calculistas, a também serem de diagnóstico. Todos eles que são calculistas meu aqui, aprenderam a ser de diagnóstico, e fazem diagnóstico. E não raro me chamam para assinar junto. E eu, para assinar, vou ler o laudo dele, vou ler o fato no local. E, em loco, eu vou homologar o que ele fala. Vai ficar forte para ele, forte para mim e forte para o cliente. Portanto, se a sua obra precisar de ser recalculada, não puder ser tolerado o erro, que eu estou com uma obra hoje em dia, que tudo dela é estúpido, tudo é robusto demais.
Os ferros são tão juntos que o concreto não consegue passar. Há uma estupidez de laje que poderia ter 8, 9 centímetros maciça, vamos dizer, por uma melhor acústica, 12 até 13, fica com 16. Então não parece nada, isso dá um consumo de concreto absurdo. Mas vamos voltar para a nossa comissão. Se a comissão observa, através da auditagem ou da auditoria de um contador, que há uma fraude, que há um desvio contábil, que há uma nota fiscal que foi fraudada ou que não bate realmente com a compra, olha só. Em cima disso, a comissão pode até desacreditar e desfazer o contrato com os administradores e com a construtora. Se ela também viver um laudo meu em que eu digo que tudo está exagerado e que está havendo muito erro e que a desforma está sendo feita antes do tempo e que não estão tendo qualidade com as instalações e coisas desse tipo, se eu claramente disser que é necessário abrir mão dessa construtora ou desses gerentes administradores, é um subsídio, é um elemento de composição na justiça que, junto com dados de contabilidade, se existirem também com fraude ou com erros, desvios, junto com os vícios construtivos, isso dará respaldo à comissão. A comissão deve indicar uma pessoa só para falar com o engenheiro. A comissão deve transformar todas as dúvidas de todos em perguntas, para que transmita essas perguntas, que são dúvidas que ela tem, diretamente aos auditores e aos consultores. Eu sou consultor, eu sou assistente, eu não sou auditor. Mas, por engano, recentemente assinei contratos que estavam lá no meio, aliás, não estavam nem no meio, estavam na frente, eu realmente não li, um absurdo. Eu acho que eu estava assinando vários contratos ao mesmo tempo e li um, acabei assinando os outros. Porque no contrato existem várias cláusulas que são nitidamente minhas, com a minha cara, com o meu jeito de pensar, que é o que eu passo aqui na internet, que é o que eu passo na minha vida, que engenheiro é engenheiro, não tem nada a ver com contador, pois lá estava misturado. E eu tive que abrir mão do contrato com prejuízo para mim, para que não ficasse essa dúvida de que eu estou devendo um serviço que eu realmente, eticamente, sou proibido de fazer. Eu sou proibido de fazer cenografia? Não, não sou. Sou proibido de fazer iluminação? Não. Sou proibido de fazer carnaval? Não. Eu faço e já fiz a maioria dos maiores eventos do mundo. Então eu sou uma pessoa de evento, eu não tenho vergonha disso. Mas sou também um cara que fez as maiores obras desse país e principalmente desse estado, dessa cidade. Não tenho nada que esconder, pelo contrário. Meu currículo é muito forte para, inclusive, poder oferecer a todos vocês me consultarem a hora que quiser. Tá? Então, vamos ver de novo aí como é que fica se for me contratar. Normalmente, de meio salário mínimo a um salário mínimo, a primeira visita, que pode ser decisiva e desnecessária às demais. Se a longo prazo, você pode pagar até 300, 400 reais por mês. Ou por semana, depende de se você quiser mais visitas. Então, um abraço, entendam de uma vez que consultoria de engenheiro é um monitoramento técnico, exclusivamente técnico, matemático, físico, é do corpo, do objeto, do material, do tempo. E o auditor é outro cara. É o cara da Inês é morta, ou então da previsão de danos que pode acontecer, a parte contábil, a parte financeira, a parte de custos, mas não a parte de engenharia. Engenharia com engenheiro, contabilidade com contador. Um abraço. Desculpe a minha demora em voltar para aqui, mas eu estou fazendo uma limpeza no meu YouTube, que estava cheio de coisas que são de arte e não de construção. Um abraço e bom trabalho.